Doutor Couto, o senhor entrou no Ministério Público Militar em 1981, tendo prestado o concurso que começou em 1980, correto? Corretamente. Mas o senhor já pertencia à Justiça Militar, porque o senhor fez o concurso em 1966... Perfeito. Para auxiliar escrevente? Auxiliar escrevente da Justiça Militar. Da Justiça Militar. Exato. No Rio de Janeiro ou em São Paulo? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Como foi essa experiência de vivenciar a Justiça Militar pela ótica do servidor, né, e depois pela ótica do promotor? Como foi Na verdade, foi extraordinário. E, melhor ainda, porque eu lidei com juízes, auditores, promotores e advogados da melhor qualidade, de capacidade extraordinária. E eu tive, então, uma universidade paralela. Certo. Porque, vou citar como exemplo, juízes auditores Paulo Jorge Simões Correia, Fernando Pchevadov Nogueira, Elmo Sequinde, e advogados como Sobral Pinto, Heleno Fragoso e Evaristo de Moraes, alguns, inclusive, depois foram meus ex-adversos. Inicialmente como... né? E também promotores de grande valor, Walter Widerovski, muitos promotores, Agapito da Veiga, pessoas extraordinárias com as quais eu aprendi muito e aprendi a respeitar a Justiça Militar. Porque um aspecto muito interessante, quase não é comentado, mas, na verdade, a grande pacificação no Brasil, diferente dos outros países do Cone Sul, da Argentina, Uruguai, Chile, né, é que houve a judicialização da Justiça Militar. E, realmente, a Justiça Militar, ela funcionava. Ela funcionava e absolvia. Existe um livro recente, que tem uma estatística, inclusive, de mais da metade das centenas de processos ocorreram absolvições. Isso em qual período o senhor se refere? Já ao período do regime militar e da... Já no regime militar. Da competência da Lei de Segurança Nacional. Da Lei de Segurança Nacional. Porque na Revolução, a competência da Lei de Segurança Nacional não tinha nem Justiça Federal, seria Justiça Comum. Sim. Né? No entanto, posteriormente veio... O ato institucional número 2. Exatamente, que estabeleceu a competência da Justiça Militar. Então, a partir daí, a Justiça Militar passou a atuar e com tanto desprendimento que, inclusive, a primeira liminar em habeas corpus foi concedida pelo Superior Tribunal Militar no Brasil, um almirante Spínola. Esse almirante concedeu uma liminar, depois o próprio Supremo começou a imitar. E a Justiça Militar realmente concedia habeas corpus. Explica para o nosso ouvinte o que é liminar em habeas corpus, porque esse é um precedente interessante. Perfeito. Não é? E aí é um instrumento novo. Que surgiu, né, criado pelo ministro Spínola. Foi em agosto de 64, não é isso? Foi... agosto ou setembro de 61, julho e tal. Quer dizer, foi, no calor da hora... Não, um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois, porque logo depois começou a Segurança Nacional. Mas foi mais ou menos nessa época. E eu tenho até um orgulho muito interessante, porque outro dia eu recebi essa liminar e o diretor geral do tribunal, em exercício na época, que levou esse despacho para o ministro Spínola, era meu tio, Carlos Angelino do Couto, que foi diretor-geral, secretário-geral da presidência do Superior Tribunal Militar. E a partir desse momento o Supremo também começou a conceder habeas corpus. E a Justiça Militar concedia. Tanto é assim que foi preciso sair uma legislação própria proibindo a concessão de habeas corpus. Nós estamos falando do ato institucional número 5. Exatamente, né? A partir daí, já em 68. Né? Quer dizer que muitos chamam golpe dentro do golpe, é o momento em que o regime efetivamente concentra poderes discricionários na presidência da República. Perfeito. Né? Agora, há um aspecto muito interessante também em relação a isso, é que a Justiça Militar, ela atuava absolvendo, e mesmo com habeas corpus, concedendo liberdade provisória. Certo. Muitas das vezes não tinham habeas corpus, mas a Justiça Militar concedia liberdade provisória. Essa, inclusive, é uma razão, isso aí é um estudo que existe, normalmente as pessoas não gostam de falar, que a grande vantagem do Brasil
foi exatamente essa. Sim. Que com a judicialização dos processos dos processos políticos, exatamente. Certo. Então, logicamente, porque havia uma verdadeira guerra, porque hoje eu vejo algumas pessoas que responderam ao processo na justiça militar dizerem que lutavam pela democracia, mas não era bem assim. Havia várias organizações que tentavam transformar o Brasil numa república socialista, comunista, inclusive, né? Inclusive tinham várias correntes trotskistas e através da luta armada. Hoje, inclusive, se diz que teria sido um erro, né? Qual a sua opinião? O senhor acha, assim, nesse particular, quer dizer, a luta armada no período do regime militar, ela serviu como instrumento de justificativa para o aprofundamento do processo de repressão, né? Ou ela ajudou a distensionar o sistema? Não, ela provocou, me parece que ela provocou. Sim. Né? Provocou porque nós temos, inclusive um livro do Heleno Fragoso, nós temos vários sequestros de aviões para Cuba. Brasileiros que sequestravam aviões são vários. Nesse livro do Fragoso, quando ele estava com sua família no avião, era sequestrado exatamente para Cuba, em razão daquela guerra que havia. E não era só nacional, né? Era uma guerra fria, a famosa Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria. Que envolvia. Global, exatamente. Né? Que aí né? exacerbava as posições ideológicas e tal. Exato. Né? E pelo que eu conheci, inclusive dos bastidores, e veja bem, eu não era do Ministério Público na época, né? Eu via realmente a preocupação de fazer justiça. E foi feito, tanto que se fizer o levantamento, eu li recentemente que mais da metade dos processos na justiça militar nós tivemos absolvição. O que não ocorria, segundo notícias que eu tenho, no famoso Tribunal de Segurança Nacional. Sim. Né? Então, bem diferente o que ocorreu. Mas cujas condenações também eram revistas em grau de recurso pelo Superior Tribunal Militar. Né? Houve um período. Supremo, né? Houve um período que sim, que chegou a ver essa coisa do Superior Tribunal Militar. Então, o senhor acha nesse sentido, quer dizer, que a justiça militar, ela, nesse período, ela pode ter contribuído mais, né, para, então, distensionar o sistema ou para legitimar o processo todo, quer dizer... Não, mais para distensionar. Mais para distensionar do que para legitimar. Exato. Inclusive havia confiança dos próprios advogados. Né? Havia uma confiança muito grande. E o senhor acha que os membros do Ministério Público, os juízes auditores e até os integrantes do Conselho tinham autonomia para operar? Tinham. Evidentemente que normalmente eu não conheço aqueles que não tinham, sempre não confessa, na verdade é difícil. Mas os que eu conheci realmente tinham. Eles tinham e exerciam realmente com independência, a ponto às vezes de serem objeto de uma certa, vamos dizer, uma certa represália. Como o fato que eu contei na nossa coisa do nosso prezado Paulo Jorge Simões Correia, que foi solicitada a aposentadoria dele. Sim. Sobre algumas argumentações, no sentido de que ele absolveu o Márcio Moreira Alves, naquele fato que é muito interessante, né? Que, aliás, foi um dos estopins do AI-5. Do AI-5, foi. E aliás, então, o chefe do SNI, general Figueiredo, encaminha para o presidente Geisel um documento, eu tenho esse documento, o xerox, né, pedindo o seguinte, dizendo que o doutor Paulo, segundo informes, havia absolvido o Márcio Moreira Alves e que ele tinha sido colocado através de um político, como um juiz auditor e tal, e o presidente Geisel, o próprio punho, diz o seguinte, vamos averiguar porque o doutor Paulo não julgava sozinho, o Conselho da Marinha que absolveu, haveria provas para condenar o Márcio Moreira Alves. O doutor Paulo fez concurso, tinha feito concurso mesmo, então, apesar de todo um determinado clima, de mal-estar, ele acabou continuando na carreira, não foi, e chegou, se aposentou
acabou se aposentando na compulsória de 70 anos, falecido recentemente. Do Paulo Jorge Simões Corrêa, grande figura, Fernando Pchegodolfo Nogueira. Então eram pessoas realmente que atuavam com desprendimento, com... Então eu vi muitas absolvições, e as famílias, inclusive, gostavam quando o processo chegava na auditoria, né? Então, a partir dali, você tinha toda a segurança jurídica possível. O senhor acha, então, que a judicialização do processo, a judicialização da prisão, falemos assim, né, porque a legislação da época autorizava aquela prisão... determinada pela autoridade policial. Determinada por 30 dias, prorrogável por mais 30. Perfeito. Né, sob incomunicabilidade, inclusive. Correto. Né? Isso existia até para crimes comuns. Né? Até a crime comum também era... A autoridade policial determinava, podia determinar a prisão das pessoas. Né? Então, felizmente, e a partir de 88, a Constituição Federal foi que realmente tirou do Código de Processo Penal Militar e do Código de Processo Penal Comum essa possibilidade da autoridade policial de determinar diligência. A autoridade policial determinava diligência em domicílios e... Né? Agora, com um aspecto muito interessante, que às vezes falam do Código Penal, Processo Penal Militar, mas o Código de Processo Penal brasileiro, ele é do termo Getúlio, do nosso famoso Francisco Chico Scienzi, né? Francisco Campos. E foi exatamente do Estado Novo o nosso Código de Processo Penal. Porque o primeiro ele foi aprimorado. Armada, né? O primeiro código que nós tínhamos... O Código da Justiça Militar da Armada. Era o chamado Código da Armada, né? Então, quer dizer, que surgiu logo... Era o Código da Armada e o Código Penal. E tinha o CJM. Né? Seria a organização e o processo militar. Certo. Mas comum mesmo, né? O Código de Processo Penal Comum, vigente até hoje. Evidentemente que depois da Constituição, os dispositivos que se tornaram inconstitucionais ou não foram recepcionados pela Constituição, esses dispositivos não são aplicados, foram considerados inconstitucionais. Mas o Código ainda é. Ainda é essencialmente... Exatamente. Agora, o senhor participou da comissão de revisão, né? Do Código Penal Militar. Do Código Penal Militar. Exatamente. Né? Dizer, quais foram os aspectos fundamentais que foram modificados, que foram tem um aspecto, por exemplo, da prisão, da pena continuada? A legislação penal militar, ela realmente seguiu o Código Penal Comum de 69. Certo. Eles teriam vigência realmente na mesma data. A diferença é que o Código Penal Militar teve vigência e o Código Penal Comum não teve vigência. E o Código Penal Comum daquela época, ele trazia algumas coisas que realmente não foram nem colocadas em práticas. Por exemplo, a figura do criminoso habitual por tendência, que vinha no Código 69. Então, isso aí realmente nós, na comissão, retirou. O problema do crime continuado, no legislador penal militar determinava que as penas fossem somadas. Mas, de há muito, a jurisprudência do STM, ela passou a consagrar a aplicação da legislação comum. Porque sendo crime continuado uma ficção jurídica, cuja finalidade é não dar uma pena grave para um indivíduo que furtou duas bicicletas, né? Se nós fosse somar a pena, o indivíduo que furtasse 3, 4 bicicletas teria a pena do homicídio, né? A pena do homicida, né? Sim. Essas são modificações importantes. Todavia, é importante a gente ressaltar, isso eu falo às vezes em palestras, as pessoas se surpreendem, o Código Penal Militar, assim como o Código Penal Comum de 69, tinha grandes dispositivos interessantes que até hoje a legislação comum não adotou. Por exemplo, o Código Penal Militar, ele tem a figura da periculosidade real. Para se aplicar uma medida de segurança ao indivíduo, é necessário que ele seja perigoso. Então essa periculosidade tem que ser comprovada para que o juiz aplique. Na legislação comum, não. A periculosidade é presumida. Se o indivíduo for considerado inimputável, é aplicado a ele uma medida de segurança. E nem sempre o inimputável, ele pode ser um indivíduo passivo, um indivíduo que não seja perigoso. Né? São disposições que a legislação penal militar e algumas outras também
Se nós fôssemos enumerar, seria necessário um programa. Agora me diga, o senhor acabou se tornando, né, ao longo da sua trajetória, né, inclusive posso lhe chamar de professor, porque o senhor formou gerações, né, de promotores, de juízes, inclusive auditores, de defensores, de advogados, enfim, quer dizer, pessoas profissionais do direito que atuam na justiça militar, porque o senhor possui, é responsável, né, pela direção de um importante curso de formação, né, de preparação. Eu tive essa felicidade já. Né? Então, nos diga, quer dizer, para o cidadão comum que não compreende, né, quer dizer, essas especificidades de uma jurisdição especializada, por que é importante num país como o Brasil? Por que existe um Código Penal militar e um Código de Processo Penal militar específico? Por que tudo isso não está dentro, né, do Código Comum? Porque há uma necessidade realmente de uma pronta resposta penal para os crimes militares. Sim. Por que pronta resposta? Porque se não houver esse rigor, nós podemos transformar em milícia. Sim. Inclusive se reclama, não porque a legislação, a justiça militar tem relativamente pouco trabalho em relação... Na verdade, a justiça militar tem o ideal, que é mais ou menos o seguinte, um juiz para 6.000 jurisdicionados. E seria mais ou menos o que nós temos em relação às Forças Armadas e aqueles que se envolvem, né? Porque a Justiça Militar Federal também alcança os civis, que praticam crimes considerados militares, como, por exemplo, a receptação, né? Aquele estelionato previdenciário. Então, isso ainda é considerado... Invadir uma instalação militar. Militar, exatamente. São crimes que o civil pode praticar. Então, isso necessita de uma pronta resposta. E, por essa razão, inclusive, que nós temos um índice de criminalidade, ele é bem menor em razão da especialidade da justiça militar, da pronta resposta, porque não se poderia realmente, num foro militar, imagine um indivíduo ficar 10 anos, 20 anos respondendo a um processo. Né? Vou dar um exemplo, o Carandiru, aqueles processos foram para a justiça comum. E levaram cerca de 20 anos, não foi recentemente, estavam sendo julgados. Então, mas começou a ser julgado na Justiça Militar Estadual de São Paulo, porque há 3 estados da federação que possuem o 2º grau da jurisdição militar especializada. Não Perfeito. Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Correto. São Paulo tem um tribunal militar estadual. Eu acho que o processo começou na jurisdição militar e aí passou para a comum. Depois passou para a comum. Exatamente porque não seria, em tese, uma emenda constitucional passou a estabelecer que crimes dolosos contra a vida, né, de competência da justiça militar, crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, exatamente, julgados pela justiça comum. Agora, isso não é um risco, na sua opinião, também? Porque pensemos, por exemplo, naquele policial militar, né, que assume a condição de justiceiro, né, que sai por aí aplicando a filosofia do bandido bom é bandido morto, né, suponhando que um sujeito com esse procedimento seja encaminhado ao tribunal do júri, né, há uma tendência que a gente sabe, quer dizer, das comunidades acossadas pelo problema da violência, inclusive de dignificarem esse tipo de procedimento, não é? Não, está comprovado, aliás, desde que houve essa mudança para as absolvições aumentaram muito. De policiais militares. De policiais militares, no júri, exatamente. Houve essa... E aí é o que demonstra, por incrível que pareça, contradicenso, a importância da justiça militar. Esse é um ponto importante que eu gostaria de lhe consultar, porque assim, há uma diferença, né? Um tapa dado por um civil num outro civil é um tapa, quer dizer, isso dificilmente se configura em algum tipo de processo. Perfeito. Tá? Agora, um tapa dado por um militar, tá? Que recebe todo um treinamento especializado, que é um indivíduo que é armado pela nação para defender essa nação, perfeito, isto tem todo um conjunto de consequências. Conotação bem diversa. Uma conotação diversa. Inclusive, o aspecto
da hierarquia, disciplina, o pundonor militar. O pessoal, pundonor é a honra militar. Sim. Ela tem que ser preservada de todas as formas, em razão exatamente de não se transformar numa milícia. Exemplo, né? O Código Penal Militar, diferentemente da legislação comum que parou, que não pune mais, pune o duelo ou o desafio para o duelo. Sim. Veja bem que coisa interessante. Parece que o único país que admite o duelo é o Uruguai, mas tem que ter autorização. Né? Certo, Bom, e o Código Penal Comum não tem a figura do duelo. Veja bem, qual é o crime? O crime é desafiar para o duelo ou aceitá-lo o desafio. Por que isso? Aceitar o desafio, só aceitar, não precisa duelar, não. Já é crime. Já é crime aceitar o desafio. Sabe por quê? Porque o militar ele não pode ser chamado de covarde. Certo. Se o militar não aceita o desafio, ele não está sendo covarde, ele está deixando de praticar o crime. Veja bem como o pundonor militar é importante, a honra militar é importante. Ele é resguardado, tem que ser resguardado, até no momento em que ele não aceita um desafio para o duelo. Porque ele não estará sendo covarde, estará apenas deixando de praticar um crime. Agora, para o civil que desconhece essa característica, essa especificidade do mundo militar e da disciplina, dos valores da disciplina, da hierarquia e da organização militares, etc., não tenderia a achar o Código Penal Militar draconiano, muito rígido, muito duro na aplicação de penas? Ou qual a sua opinião? Não, há uma tendência, por exemplo, eu vejo até na imprensa, né, as pessoas que não conhecem, né, falando sobre o aspecto da justiça militar, emitindo opiniões, e que, na verdade, não sabem que o Código Penal Militar, inclusive, tem disposições muito mais brandas, aí nós voltamos ao Código Penal Militar, do que a legislação comum. Por exemplo, o Código Penal Militar adotou a figura da inexigibilidade de conduta diversa, é excludente né, de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. O que é isso? O indivíduo, nas circunstâncias em que ele cometeu o crime, não se poderia exigir dele uma conduta diversa. Esse dispositivo, inclusive, não existe na legislação comum. Se faz uma analogia para o estado de necessidade e tal. Por exemplo, o militar ele é obrigado a arrostar o perigo. Né? Então, nos crimes que atentam contra o dever militar, ele não pode alegar coação irresistível, salvo quando física ou material. A coação física ou material é aquela em que o indivíduo não age. Ele é amarrado, ele é... Certo. Então, se um bandido no quartel, colocar uma arma na cabeça dele, isso não é coação física ou material. Embora com meio físico, ela é coação moral. Então, o que acontece? Ele não poderia alegar coação irresistível, porque, no entanto, tem uma inexigibilidade de conduta diversa, nas circunstâncias que ele se encontrava. Sim. Então, o direito penal militar, né? Ou um outro dispositivo, o comandante do navio, né? É o último a sair, né? A não ser que tenha tomado todas as providências. Então, o direito penal militar... Aquele comandante italiano... Foi, aquele saiu o primeiro. Foi o primeiro. Exatamente. Né? E se tornou a grande vergonha nacional. Correto, né? Perfeito, correto. E realmente todos aqueles em palestras e que vêm estudar comigo, que conhecem o direito militar se apaixonam. Assim como os advogados, todos aqueles que militaram, como Evaristo de Moraes, Sobral Pinto, Técio Lins e Silva, todos eles enaltecem a justiça militar e admitem a importância dela. Há uma especificidade, inclusive, do direito militar em período de guerra, não é? Perfeito. Inclusive se contempla, quer dizer, fala-se muito, quer dizer, ao nível do senso comum no Brasil, que o Brasil desconhece a figura da pena de morte. Né? No entanto, ela está prevista. Prevista para o tempo de guerra. Inclusive constitucionalmente. Né? Exatamente. A exceção constitucional é para o tempo de guerra. Eu me engano, o único, para que ela seja efetivamente confirmada e aplicada, é preciso chancela do Superior Tribunal Militar. Quer dizer, que é uma competência única que nem o Supremo tem, não? Não, a competência é do Conselho, na verdade. Em tempo de guerra é previsto logicamente, continua a justiça militar no território nacional. Certo. Agora, fora do território nacional, é previsto um conselho. Um conselho de guerra. Um conselho superior, um conselho
de Justiça, um Conselho Superior. O juiz auditor, o Conselho de Justiça, o juiz auditor julga os civis e os militares até o posto, que não sejam oficiais. Certo. Os oficiais são julgados por um conselho, conselho de justiça. E ainda, além desse conselho de justiça, tem um conselho superior, que é um conselho de segunda instância, como se for o Superior Tribunal Militar. Oficiais, os altos oficiais aí. Não, esse conselho superior, ele é para, pode julgar os altos oficiais, certo. A não ser o comandante em chefe. O comandante do teatro de operações, esse aí tem que ser julgado pelo Superior Tribunal Militar. E pode ser aplicada a pena de morte. Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma condenação à morte de uns pracinhas, mas depois foi comutada a pena, eles foram anistiados, mas chegou a haver uma condenação à morte pelo Conselho Superior de Justiça Militar. A condenação à morte, ela retorna ao Brasil com a Lei de Segurança Nacional de 69, depois do AI-5, etc. Né? Mas nunca foi aplicada. As condenações aconteceram no primeiro grau, mas elas foram todas revistas pelo Superior Tribunal Militar. Eu tenho a impressão de que a primeira condenação em São Paulo foi o caso no caso da guerrilha do Lamarca, no interior. Isso foi em 1971, né? 71 ou 72. Então, mas aconteceram condenações no primeiro grau, depois revistas no Superior Tribunal Militar, e depois também a coisa da anistia, que aliás foi uma coisa muito interessante. A anistia, o pessoal pedia ampla, geral e restrita, e foi feita uma restrição. A restrição dizia assim, salvo os casos de terrorismo, e os condenados Só que tem o seguinte, a maioria, quase ninguém estava condenado, porque o condenado, tecnicamente, é aquele que transitou em julgado. Sim. Então, por isso, acabou realmente a anistia sendo ampla, geral e restrita. Me parece que só um era chamado Teodomiro. Ele foi o único camarada que não foi beneficiado pela anistia, porque ele tinha um trânsito em julgado da sentença. Mas a maioria... Já no segundo grau, trânsito julgado... Exatamente. Toda apelação... Exatamente. Então tinha gente condenada por terrorismo, mas que foi beneficiado. Porque se entendeu o seguinte, não, condenado é aquele que tem a sentença transitada em julgado. Acabou sendo ampla, geral e restrita, na verdade. Na prática foi. Dizem que teria sido uma coisa do ministro da Justiça na época, que deu essa ideia de condenados pelo... Agora, uma pergunta. Todas as análises que se fazem em relação ao comportamento das instituições brasileiras e os índices de corrupção apontam as instituições militares do país como as que possuem os menores índices de corrupção na atualidade. Né? Perfeito. Próximo de zero. Isso vale, então, para a Aeronáutica, para a Marinha, para o Exército. O senhor acha que isso tem também relação com a existência de uma pronta resposta da jurisdição especializada, né, da vigilância do Ministério Público, da resposta da organização da Justiça Militar? O senhor acha que tem relação também? É um conjunto de fatores, né? Começa inicialmente, em razão que nós preconizamos exatamente a Justiça Militar por isso, porque a hierarquia é a disciplina militar. Certo. Então, essa hierarquia, disciplina, ela em si já facilita a boa administração da coisa pública, inclusive com aspectos interessantes, com punições disciplinares. Né? Existem as punições disciplinares, independentemente até de chegar ao judiciário, e, evidentemente, com uma pronta a resposta judicial, ela se complementa. Na verdade, é uma complementação, em razão de todos esses princípios né, que regem as Forças Armadas, diferentemente de qualquer milícia. Né? Agora, o senhor viveu alguns processos interessantes, né? Então, tem alguns que o senhor comenta na entrevista que está no livro, o sujeito que tentou roubar um cofre, montou toda uma engenharia, roubar um cofre, e aí havia só documentos, isso dentro de um quartel. Né? Conta pra gente essa história. Né? Essa história foi interessante. Eu era o promotor na primeira auditoria do Exército, no Rio de Janeiro. Naquela época havia auditorias especializadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e me chega um processo em que foi feita toda uma logística por uns soldados
para furtar o cofre do quartel. Inclusive com o problema da guarda, quem estaria de guarda, vários envolvidos, e levaram para um terreno baldio. Só que tem quando abriram o cofre, não tinha nada. E não puderam trazer de volta, né? Logicamente. Então tem uns fatos assim. Tem um outro fato muito pitoresco de um cidadão, um militar, que resolveu... A obra dele não acabava nunca. E eram outros militares que estavam fazendo obra na casa dele. A obra não terminava e ele resolveu fazer o seguinte. Um dia ele pegou uma arma do quartel, chegou para os camaradas, olha, hoje vocês vão acabar com essa obra. Porque ele desconfiou o seguinte, os caras não acabavam a obra porque a mulher dele era muito bonita, então não queriam largar o negócio da obra. Então ele sequestrou. E o mais interessante é que a obra que já levava muito tempo, ela acabou num dia mesmo. Ele com a arma lá, acabou ele respondendo ao processo. Mas ele fez com que os caras acabassem a obra naquele dia. São fatos, inclusive leva até, felizmente, na Justiça Militar, alguns processos que são até jocosos, assim. Né? Gostaria de deixar mais uma coisa registrada? Ou... Não, só agradecer e cumprimentá-lo pela obra, né? Pela obra que foi... Fala um pouquinho sobre ela. E aí, o livro que está sendo lançado amanhã, foram entrevistados, foram feitas 20 entrevistas, há 18 entrevistas organizadas né, que estão reunidas nesse livro. Dr. Couto, Dr. Bittar, são duas pessoas que participam, né? Quer dizer, são na verdade coautores, né? Acho que é uma obra assim, quer dizer, que tem eu como organizador e 18, né, coautores. Foi meu colega de concurso, né, Dr. Bittar, e nós estamos muito orgulhosos também, porque o outro colega nosso de concurso, Dr. Pérez, acabou de ser indicado para o cargo de ministro. É verdade, é verdade. É uma forma de parabenizá-lo aqui. Então, um momento bacana, né? Tá certo, então.